Você já fez um desenho que ninguém entendeu que estava desenhado? Fala aí! 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 1, 2, 3, 4. Fala aí! Fala aí, galera! A gente está aqui mais uma vez para ter uma grande reflexão ao longo dessa semana. E essa semana eu quero começar perguntando se você conhece Antoine de Saint-Exupéry. Esse indivíduo, ele nasceu em 1900 na França, na cidade de Lyon. Ele se tornou um grande aviador, mas ele não ficou conhecido pela aviação. Na realidade, ele ficou mais conhecido por causa de um livro que ele escreveu, que é esse aqui, ó, O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um dos livros mais traduzidos no mundo. Na realidade, ele só perde para a Bíblia e para o Alcorão. Ele foi traduzido para muitas e muitas línguas mesmo. E ele conta uma história fantástica. Eu, Gustavo, particularmente gosto muito mesmo do Pequeno Príncipe. Eu acho uma história sensacional com grandes e grandes lições. É verdade. O livro começa com a história de um aviador. A gente não sabe se Antoine estava falando dele mesmo ou de outra pessoa. A questão é que era um aviador. E esse aviador, ele começa a contar a história de quando ele era criança. E quando ele era criança, ele gostava de desenhar bastante. E ele fazia muitos desenhos, fazia um desenho aqui, outro desenho ali. Talvez ele fazia até aqueles desenhozinho de pauzinho que a gente faz quando a gente é criança. Mas tinha um desenho que era o clássico dele, que era um desenho estranho, que parecia um chapéu bem esquisito. Quando ele fazia esse desenho, ele mostrava para os adultos olhavam para aquele desenho e falavam: mas que desenho mais estranho, isso daqui é só um chapéu bem feio por sinal. Então fiz o meu primeiro desenho. Mostrei minha obra-prima aos adultos e perguntei se o desenho lhes dava medo. Medo? Por que um chapéu me daria medo? E falava que ele nem deveria continuar com essa carreira de desenhista. Mas o garoto ficava muito chateado, muito chateado. Sabe por que ele ficava tão chateado assim? Porque ele não tinha desenhado um chapéu. Ele dizia que ele tinha, na realidade, desenhado uma jiboia que tinha engolido um elefante. Era uma jiboia com um elefante dentro. Esse que era o negócio. E por isso ele ficava tão chateado. Até que ele passou então a desenhar a jiboia, agora mostrando a jiboia e mostrando exatamente o desenhozinho de um elefante dentro da jiboia. E ele dizia: os adultos não conseguem entender a coisa que é tão óbvia, que é essa jiboia com um elefante dentro. Eles nunca entendem nada sozinhos. Então eu fiz outro desenho. Meu conselho é dedique-se à aritmética. História e gramática. Segui seus conselhos e virei adulto. Então, ele cresceu. E assim ele mostrava, carregava esse desenho consigo e ele mostrava para as pessoas. Ele dizia que ao mostrar para essas pessoas, se essa pessoa falasse que era um chapéu, ele entendia que era uma pessoa muito séria, que ele gostava muito de números. Então começava a falar de números, começava a falar de negócios e essas coisas todas que o adulto gosta de falar. Mas se a pessoa que visse esse desenho falasse que não era um chapéu, mas era uma jiboia com um elefante dentro, ele falava assim: então eu encontrei uma pessoa divertida de verdade. E ele começava a conversar sobre coisas muito divertidas. Por quê? Porque todo livro gira em torno de uma frase que é o seguinte: o essencial é invisível aos olhos. Vou lhe deixar um segredo de presente. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Isso me faz lembrar de um aspecto fundamental da vida espiritual, que é a fé. O autor do livro de Hebreus diz que a fé, lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. E sabe, isso quer dizer o seguinte, que somente com a fé nós vamos conseguir enxergar as ações óbvias de Deus, porque Deus, ele está agindo o tempo inteiro com a gente. Uhul! Deus, ele está constantemente conduzindo a nossa história, mas você só vai perceber isso se você tiver a fé. Assim como aqueles adultos não conseguiam enxergar o
que era óbvio. Afinal, é claro que era uma jiboia com um elefante dentro. Eles só conseguiram enxergar isso se eles tivessem um espírito de criança. Você só vai conseguir enxergar as ações de Deus se você tiver a fé. E para ter fé, é preciso a gente desenvolver uma amizade muito íntima com Deus. E a gente vai falar sobre essa amizade com Deus mais pra frente. Mas por enquanto, fique com isso. Somente com a fé nós vamos conseguir entender as ações de Deus para nossa vida. Fique com Deus, aquele grande abraço e vamos ser amigos de Jesus.